Graça e paz, meus irmãos, nós estamos mais uma vez aqui reunidos para podermos orar em favor de nós mesmos, em favor das pessoas que sofrem. É um culto de oração, um culto de intercessão, e é muito importante que a gente venha exercer esse papel, porque esse papel nos foi dado, não é? Então você que está me ouvindo, está acompanhando conosco aqui esse culto, é importante que você ore ali, não é? Exerça ali o seu direito de poder orar juntamente conosco ali, tá certo? Não tem problema se você orar por alguém que alguém já orou, não é? O importante é que você ore, tá? É importante que você ore. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos estar meditando numa passagem bastante conhecida de todos nós e se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, os versos de 18 em diante. Eu vou colocar aqui o texto para você poder acompanhar. Diz assim o texto. E Jesus repreendeu este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas essa casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Então nós temos aí uma passagem bastante conhecida, eu vou só refrescar um pouco a memória de vocês, que você que talvez não tenha muita familiaridade com essa passagem, você se situar, não é? Jesus ele subiu no monte, e ali ele se transfigurou na frente de 3 de seus discípulos, ou seja, ele subiu com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Os outros ficaram lá embaixo e então foi trazido a eles uma situação que acabou constrangendo eles, né? Porque era um menino endemoniado e eles tentaram de todas as formas e não conseguiram. E Jesus, quando veio descendo do monte, encontrou aquela situação com os discípulos discutindo com os fariseus, não é? Tentando resolver aquela questão de forma teológica ou dar explicações para o seu fracasso, enquanto o pai do menino estava lá se descabelando, dizendo que o menino estava sofrendo, né? E isso foi uma situação assim bem complicada. Jesus, quando chegou naquela situação, disse: até quando vos suportareis, não é? Tomando informações a respeito do menino com o pai, ele então repreendeu o demônio e ele saiu do menino e o menino ficou bom, né? Bom, isso gerou então no coração dos discípulos um questionamento: onde foi que nós erramos, né? Porque em capítulos anteriores o Senhor Jesus enviou eles de 2 em 2 e deu a eles autoridade sobre todo o poder do maligno e também para pisar cobras e escorpiões, né? E eles iam fazer tudo isso no nome de Jesus. Então eles chegaram para Jesus e falaram: olha, nós fizemos tudo certinho, né? Do jeito que o Senhor mandou. Usamos o teu nome, nós repreendemos e o demônio não saiu. Por que a gente não conseguiu? Sendo que a gente fez tudo certinho como o Senhor mandou, né? E Jesus lhe colocou: olha, o problema é a pequenez da vossa fé, sabe? A vossa fé é pequena. Se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam dizer a este monte aqui, ó: monte, lança-te no mar. E o monte ia sair com todas as suas raízes, todas as suas pedras, não é? E ia flutuando, ia ser jogado no mar. Ele falou assim: nada vos será impossível, nada. Mas aí ele complementa: mas essa casta só sai com jejum e oração, né? Bom, o que Jesus está querendo nos ensinar ali, meus irmãos? O problema não era o tamanho do demônio, né? Esse era um demônio mais forte, coisa desse tipo. O problema continua sendo a pequenez de fé. E quando Jesus ele fala da pequenez de fé, ele está falando que muitas vezes, não é, a nossa fé é mal direcionada. A gente coloca a fé em coisas e existe o risco disso, não é? Ou a gente acaba perdendo também a consciência do relacionamento com Jesus. Existem pessoas que acham que o poder está no nome de Jesus, né? O nome de Jesus, sabe? O poder está em Cristo, irmão, em Cristo Jesus, né? Você veja que no livro de Atos dos Apóstolos, aconteceu de pessoas que viram Paulo expulsando demônios ali,
chegaram, foram fazer o mesmo e encontraram um endemoniado lá e falaram assim: olha, eu te expulso em nome do Jesus que Paulo prega, né? O demônio falou assim: olha, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas você não conhece. Então, o problema não é o nome de Jesus, não é? Nem é também o problema do jejum e a oração, porque tem gente que fala assim: ah, o problema aqui é o jejum. Então, a gente atribui ao jejum o poder, não é? Não, o poder é Cristo. Ah, o problema é porque eu não orei muito, não é? Então, a oração, a gente tem até algumas frases, né? A oração é a chave da vitória, a oração... Não, a vitória é Cristo, o poder é Cristo, entende? A santidade é Cristo, o socorro é Cristo, é Cristo. Mas então por que ele fala que é jejum e oração? É para eu tomar consciência de que o poder é Cristo. A oração é para me manter dependente de quem? De Cristo. O jejum é para quê? É para eu mortificar a minha carne e não confiar na minha própria força, de que eu preciso de Cristo. Entende? Então, o que acontece? Existem pessoas que acabam colocando o poder, não é, no lugar errado e acabam com isso errando espiritualmente. E aí a fé fica fraca, porque não adianta você colocar num alicerce falso a fé que deve ser colocada em Cristo Jesus, não é? E sabe, meus irmãos, esse é que é o grande problema hoje em dia, não é? Existem pessoas que têm fé na fé, outras pessoas que têm fé na oração, outras pessoas que têm fé no jejum, outras pessoas que têm fé no nome de Jesus, não é? Mas não tem em Jesus, tá? E isso não adianta nada, você ter fé na oração, não ter fé em Cristo, ter fé no jejum, não ter fé em Cristo, entende? Cristo é onde nós devemos depositar a nossa fé. No livro de Hebreus diz assim: ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé, não é? Ele tem que ser aquele onde a nossa fé se origina, ele deve ser aquele em que a nossa fé termina, ele deve ser aonde a nossa fé nasce e é para onde a nossa fé aponta. É desse jeito, não é? Então, muito do fracasso que existe no mundo hoje, muitas das dores que existem no mundo hoje e muito do fracasso que existe da própria igreja, inclusive, em fazer as obras de Jesus, está exatamente nisso, não é? Ah, porque eu oro lá no monte, porque se eu orar no monte eu fico cheio de poder, sabe? Que poder! Meus irmãos, entendam isso, não é? O poder é Cristo. É Cristo em nós que faz as coisas. É Jesus em nós que opera, que tem que ser operado. É eu morrendo e Ele vivendo que as coisas então acontecem. Não é eu cheio do poder, cheio de Deus, tem o poder, sabe? A gente esquece essas coisas. Poderes e a presença. Então, para que nós oramos? Para estar em dependência, para mostrar o quanto precisamos. E acho que isso os discípulos não estavam fazendo mais, não é? Estavam lá confiando, não, nós já temos já a chave, nós já temos já o poder está no nome, então nós vamos chegar para qualquer demoniado e falar, sai, pronto, tem que sair. E aconteceu muitas vezes assim, não é? Mas agora eles foram perdendo essa dependência, foram perdendo esse senso da relação, sabe? Foram perdendo essa identidade com Jesus. E acabou então parecendo que Jesus transferiu para eles sem necessidade de relacionamento. Um poder sem qualquer identificação com Cristo. E não é assim que acontece, né? O poder é Cristo. O poder é Cristo, a salvação é Cristo, o caminho é Cristo, a vida é Cristo, a providência é Cristo, o socorro é Cristo. É Cristo. Não é o jejum, sabe? O poder é o jejum. Ah, o poder do jejum. Não, o poder do jejum é Cristo. Eu jejuo para eu poder mortificar a mim mesmo, para eu ficar o mais fraco possível de mim mesmo. Porque nós temos, não é, a comida como algo absolutamente essencial, que a gente precisa disso. E na verdade o que eu preciso mesmo é de Cristo. Não é? É de Cristo.
Quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, falou assim: mestre, come. Ele falou assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é a minha comida, isso é mais importante do que comer, é mais importante do que beber. E aí? Você primeiro. Os mecanismos. Não é? Porque se Cristo não estiver num relacionamento conosco, pode todas as pessoas do mundo e que já viveram orarem todas juntas, isso simplesmente não fazer nada, não executar nada, não produzir nada. Porque o poder é Cristo. Será que devemos saber? E é nessa confiança que nós temos. Nós não estamos orando hoje aqui, achando que é a nossa oração que vai fazer alguma coisa. Não é sempre Cristo, não é? Ele fala assim: olha, ainda vocês não pediram nada, peçam para que a vossa alegria seja completa. Vocês vão pedir ao Pai em meu nome, mas é eu que vou fazer. É eu que vou fazer. O poder é Cristo. Bem? Bem? Vamos então nos colocar em oração para que a gente possa estar intercedendo pelas pessoas que precisam, sempre nessa consciência que não é a grandeza da minha oração, a beleza da minha oração, não é como aquele homem, aquela mulher, o pastor orar bonito, não é a beleza da oração, é o relacionamento com Jesus. Vamos orar.